Não, eu acho que nós agora atingimos um nível recorde de duplicidade. Lembra dos negociadores que iriam a Mascate para falar sobre um acordo com o Irã, e aquela sessão de negociações, afinal, revelou-se uma farsa para encobrir um ataque surpresa ao Irã. A mesma coisa aconteceu com os negociadores provenientes da Ucrânia, que tinham viagem marcada para Istambul. Isso se tornou a capa para a Operação Teia de Aranha. Não há absolutamente nenhuma credibilidade a uma posição negocial americana. Curiosamente, nós negociamos internacionalmente inteiramente através de comparsas do presidente, Steven Mitkoff, os seus, um parceiro de negócios em Nova York, e o seu genro, Jared Kushner, nenhum dos quais foi devidamente confirmado pelo Senado para ter o poder de representar os Estados Unidos. Então, estamos basicamente operando inteiramente fora de qualquer estrutura legal. Há coisas sendo propostas e discutidas. Por exemplo, as pessoas estão falando sobre uma garantia de segurança do ZOA para a Ucrânia. Com que autoridade? Como pode o presidente oferecer uma garantia de segurança dessas? Porque quando ele, ao que parece, considera as ações do seu antecessor, que ele considera não serem vinculativas para si, alguém deveria levar a sério o que ele diz como algo que tem a probabilidade de durar, e por isso é uma grande confusão. Acho que os Estados Unidos agora serão vistos da mesma forma que Israel, como um Estado pária que usará força bruta para cumprir os seus propósitos, sejam esses propósitos legais, morais ou não. Bem, eu acho que você tem que dar crédito aos israelenses que muito definitivamente decidiram desde cedo que a erosão, através de lawfare, dos princípios do Estado de Direito a nível internacional era do seu interesse, e criaram toda uma série de violações do direito internacional, dizendo, bem, sabe, se nos safarmos, isso torna-se um precedente, e isso significa que a legislação foi modificada em nosso benefício. E assim, eles conceberam a ideia de uma guerra preventiva, o que no fundo significa uma agressão contra alguém de quem você não gosta ou que você pensa que eventualmente poderá fazer algo a você. E foi essencialmente o que acabamos de fazer com a Venezuela. Sabe, a diferença entre a Venezuela e a Ucrânia não é muito grande em termos legais. A invasão russa da Ucrânia é ilegal e a nossa invasão da Venezuela também é ilegal. Mas no caso da Ucrânia, os russos poderiam, de forma plausível, alegar uma séria preocupação de segurança nacional. Eles não queriam aceitar armas no maior dos seus vizinhos ocidentais apontadas contra eles. E, claro, nós dissemos na altura que, bem, a Ucrânia tem o direito absoluto de escolher com quem se alia e com quem se alinha, e por aí vai, e a Rússia não tem absolutamente nada a dizer sobre isso. Acabamos de provar que esse não era um princípio em que acreditávamos, porque claramente nem Cuba, nem Venezuela, nem Nicarágua, nem aparentemente a Groenlândia têm a liberdade de escolher quais alinhamentos terão internacionalmente. Nós vamos ditar, assim como os russos estão ditando na Ucrânia. Temos aqui o secretário Rubio no domingo tentando responder a George Stephanopoulos, que teve de lhe fazer a pergunta por 2 vezes. Qual é a autoridade legal para isto? Chris, corta o número 10. Certo, o presidente Trump foi claro ontem. Ele disse que os EUA vão governar a Venezuela. Sob que autoridade legal? Bem, primeiro imporemos uma quarentena ao petróleo deles. Isso significa que a economia não avançará até que os interesses nacionais do Sam Assaniwa e do povo venezuelano sejam atendidos. E é isso que pretendemos fazer, para que essa alavancagem permaneça, essa alavancagem continue e esperamos que isso leve a resultados aqui. Esperamos que sim, que traga resultados positivos para o povo da Venezuela, mas em última análise, o mais importante para nós no interesse nacional dos Estados Unidos. Não teremos mais, esperamos, à medida que avançamos, criaremos as condições para que não tenhamos mais em nosso hemisfério uma Venezuela que seja o cruzamento para muitos de nossos adversários ao redor do mundo, incluindo Irã e Hezbollah, que não nos envie mais gangues de traficantes, que não nos envie mais barcos de drogas, que não seja
vira mais um paraíso do narcotráfico para todas aquelas drogas que saem da Colômbia para entrar pelo Caribe e em direção aos Estados Unidos. Deixe-me fazer a pergunta novamente. Qual é a autoridade legal para os Estados Unidos governarem a Venezuela? Bem, eu expliquei a você quais são os nossos objetivos e como vamos usar a influência para que isso aconteça. Quanto à nossa autoridade legal sobre a quarentena, é muito simples. Temos ordens judiciais. Estes são barcos sancionados. E temos ordens judiciais para ir atrás e apreender o sancionado. Então, não sei, um tribunal não é uma autoridade jurídica? Kristen Welker no Meet the Press fez-lhe a pergunta sobre o motivo pelo qual não houve consulta com o Congresso. Ele respondeu, bem, isso é fácil, existem duas respostas. Primeiro, não podemos confiar no Congresso. E em segundo, foi uma emergência. Ora, caso a Constituição confia no Congresso e eu desafio a que me diga qual foi a emergência, que é definida na lei federal como um evento súbito e inesperado. Nada de repentino e inesperado veio da Venezuela. De fato, o presidente Maduro oferecia continuamente cooperar com os Estados Unidos, né, desenvolver uma nova relação conosco, dar-nos muito do que queríamos, né, e talvez tudo o que queríamos, né, e isso não foi suficiente para esta administração. Eles queriam uma mudança de regime e queriam apoderar-se do petróleo na Venezuela, né? Anotei lá, a propósito, que a apropriação do petróleo, que é, claro, bastante grosseira e tem nenhuma justificação legal de forma alguma, já que houve uma expropriação. Houve uma arbitragem subsequente que resolveu as reivindicações das grandes petrolíferas, exceto a Chevron, que deixou a Venezuela. Eu sei que as grandes empresas petrolíferas não estão nada entusiasmadas com isso, né? Na verdade, a administração está a começar a falar sobre ter de as subsidiar para fazerem trabalho na Venezuela. Porque o preço do petróleo ele está num nível relativamente baixo, o petróleo venezuelano é muito difícil de refinar e o seu processamento é bastante caro e provavelmente não é economicamente viável. Mas mesmo que fosse, a perspectiva de uma empresa petrolífera entrar lá e sofrer sabotagem, ataque armado, assassinato de seus funcionários e assim por diante por nacionalistas venezuelanos é uma realidade muito, muito concreta. Então, toda essa situação simplesmente não faz sentido, a não ser que seja pela lei do mais forte. Eu não ouvi um argumento legal do secretário Rubio, eu ouvi um argumento de que temos o poder de fazer o que quisermos, independentemente da lei. O facto de um tribunal americano ter voltado a decidir sobre uma jurisdição estrangeira não significa nada em termos de justificar este tipo de ação. A soberania americana, na qual insistimos, exige respeito pela soberania dos outros. Acabamos de desrespeitá-la. Acho que lançamos ao mundo inteiro um precedente que lamentaremos profundamente, o que impediria os cartéis de drogas no governo do México, onde que sofre com a importação de armamento, como rifles, pistolas, armas de diversos tipos vindas dos Estados Unidos, com o resultado de que grande parte do norte do México se encontra em estado de anarquia. O que os impediria de usar este precedente e simplesmente ir atrás dos depósitos e das fábricas de armas nos Estados Unidos? Então, o que os impediria de tomar uma atitude sequestrando Donald Trump porque ele está agindo em desrespeito aos acordos internacionais? Ou eles não gostam da política dele ou algo do tipo? Quer dizer, isto é pura e simples anarquia. Qual a sua percepção sobre como o Kremlin enxerga essa situação, embaixador? E nos seus comentários, talvez considerar a visão do Kremlin, agora aparentemente documentada, com evidências de que a CIA esteve envolvida no ataque à residência do presidente Putin no fim de semana? Bem, na verdade, já faz 2 fins de semana. Bem, nós sabemos que os russos nos forneceram evidências do direcionamento, os dados dos drones que realizaram os ataques, aquelas instalações em Novgorod, e a história americana de que estes foram direcionados para outro lugar que não o Palácio Presidencial simplesmente não se sustenta. E nós sabemos que os russos estão envolvidos numa revisão da sua posição sobre a Ucrânia e sobre a segurança europeia, dado o facto de que os Estados Unidos tiveram de lhe dar as instruções para este ataque de drone.
E eu penso, ao olhar para isto, que, obviamente, os russos, de forma bastante hipócrita, talvez com um duplo padrão, condenaram o ataque à Venezuela. O seu próprio ataque à Ucrânia foi ilegal, mesmo que tivesse uma justificação estratégica sólida, o que o nosso ataque à Venezuela, de facto, não teve. Acho que eles querem manter aberta a linha de comunicação com o presidente Trump, mas acho que eles, como o resto do mundo, agora não perguntando, sabe, no que podemos concordar com o presidente Trump, mas quão louco ele é, o quão sociopata ele é. Os Estados Unidos estão dispostos a seguir alguma regra, a exercer alguma moderação? Há algum sentido em conduzir um diálogo com os Estados Unidos? E aqui, naturalmente, há um registro notável das interações de Witkoff-Kushner com os russos, a cúpula do Alasca. Acordos que são feitos e que depois são repudiados, aparentemente, e novas posições são então formuladas. E os Estados Unidos, que é um co-beligerante na guerra da Ucrânia, está agindo como se fôssemos mediadores quando não somos. E a guerra ela ainda está em curso. E eu penso que as possibilidades são muito grandes de que a reavaliação por parte da Rússia venha a resultar em a remoção do acesso da Ucrânia ao Mar Negro, deixando-a um estado residual sem litoral, abarrotada de ultranacionalistas? a quem os russos não querem ter nada a ver. Aqui está. O Chris preparou uma montagem que ficou absolutamente fantástica. Do Trump sobre a construção de nações. Isso vai aumentar um pouco a sua pressão. Chris, corte número 7. Vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. Nossa estratégia atual de construção de nações e mudança de regime é um fracasso absoluto comprovado. Quebraremos o ciclo de mudança de regime. Devemos abandonar a política fracassada de construção de nações e de mudança de regime que Hillary Clinton impulsionou no Iraque, na Líbia, no Egito e na Síria. A mudança de regime exige caos. Você viu como isso funciona nos últimos 20 anos. Isso não tem sido muito bom, não um globalismo intervencionista imprudente. Estamos saindo do negócio de construção de nações, A intenção é permanecer até que se estabeleça um momento para que a transição verdadeiramente adequada possa finalmente ser realizada. Bem, a primeira coisa é que ele está lendo um texto como se fosse semi-alfabetizado. Bem, essa não é uma grande performance, ele não parece estar nada bem, mas deixando isso de lado, é claro que ele estava certo sobre a mudança de regime e a construção de nações. Ele estava certo sobre a paz necessária. Ele chegou ao cargo dizendo que seria um construtor da paz, não um construtor de nações. Ele alegou que não iniciaria guerras eternas, mas foi exatamente isso que ele fez. E há uma chance significativa de que este esforço para controlar a Venezuela por controle remoto, persuadir quem quer que esteja no comando da Venezuela neste momento, de acordo com a prática constitucional venezuelana. A presidente em exercício é a vice-presidente, Delcy Rodrigues, que é aparentemente uma mulher muito capaz. Aparentemente também foi alvo de uma tentativa de suborno por parte nossa. As preparações para este ataque envolveram subornos extensos a políticos venezuelanos e que ela teve pelo menos uma reunião, talvez duas, no Catar, com pessoas que se apresentavam como representantes, para lhe oferecer um futuro como líder da Venezuela. Ela está jogando dos dois lados agora. Por um lado, ela está dizendo, como Maduro disse, que estaria disposta a cooperar com os Estados Unidos, dar aos Estados Unidos vantagens na Venezuela. Ela não quer uma relação hostil com os Estados Unidos. Por outro lado, ela está a dizer o seguinte:
Nós não seremos. Nós, os venezuelanos, nunca mais voltaremos a ser colônia de ninguém e as ruas estão repletas de vigilantes violentos, que estão ocupados detendo jornalistas dissidentes, uma pessoa ou outra que eles acreditam estarem de alguma forma associados ou cúmplices no ataque americano que matou cerca de 80 pessoas, incluindo o guarda-costas cubano do Maduro e da sua esposa, né? Então, a ideia de que, de alguma forma, vamos permanecer na Venezuela até que eles nos amem, dessa maneira, é uma espécie de sonho mafioso, né? É como algo saído de O Poderoso Chefão, uma combinação de lisonjas e incentivos, por um lado, e intimidação e ameaças, por outro. Aqui está. Um antigo colega meu que trabalhava na minha antiga rede. Fugindo da narrativa da Fox, quer dizer, ela é uma pessoa muito engraçada, mas ela está muito séria neste momento. Chris, corte número 1. Isto vai ser... Você tem que ver como algumas pessoas podem estar sentindo uma certa reviravolta aqui, considerando que Trump passou 10 anos criticando a guerra de mudança de regime liderada pelos EUA. Seu próprio diretor de inteligência, há apenas 2 meses, estava criticando a guerra de mudança de regime, e então ele faz uma. É mudança de regime? O regime permanece. Sei que o vice-presidente... Deixa eu ver se entendi direito. Nós vamos a um país, capturamos o líder deles, nós o bombardeamos e então dizemos, nós mandamos neste país agora. E isso não é guerra. Mas quando eles dizem para mandar cocaína para cá, que as pessoas estão cheirando voluntariamente, isso sim é guerra? Para mim, pessoalmente, não estou tão confiante de que este seja que esta não é a mudança de regime que finalmente vai funcionar da forma como dizemos que vai funcionar. Eu não morreria por isso voluntariamente, não enviaria meu filho para morrer por isso voluntariamente. Então, eu acharia hipócrita da minha parte pedir que outras pessoas enviem seus filhos. Perceba o que você quer dizer. Bem, houve uma operação de mudança de regime contra o Irã também, se formos claros sobre isso. Sim. Bem, então, é mais do mesmo. E é a doença da nossa democracia, da nossa república, que está sendo exposta aqui. Ou seja, não há responsabilização constitucionalmente, legalmente, por nada do que o presidente faz. O Supremo Tribunal, na verdade, concedeu-lhe, basicamente, imunidade absoluta, de qualquer tipo de escrutínio legal ou punição, temos uma ditadura em pleno funcionamento. E o ditador é inconstante e sociopata e talvez até psicopata. Tenho que abordar um último tópico com o senhor embaixador, porque sei que é um especialista no que diz respeito aos nossos amigos em Pequim. A China realizou um investimento de aproximadamente 5 bilhões de dólares na indústria petrolífera da Venezuela ao longo das últimas 2 décadas. Qual tem sido a reação em Pequim diante do sequestro do presidente Maduro e das declarações de Trump, afirmando que vamos assumir o controle da Venezuela? Bem, a reação do governo, a reação do Partido Comunista é de horror perante a violação do direito internacional que isto representa. O propósito do direito internacional, claro, é fazer coisas que proporcionem previsibilidade para que as pessoas possam seguir com as suas vidas e negócios. Segundo, e mais importante, proteger os fracos contra os fortes. Os Estados Unidos são o país mais poderoso do planeta e acabamos de afirmar que ninguém deveria considerar, de forma alguma, as leis internacionais como qualquer tipo de restrição a um ataque americano a isso. A reação na rua é bem diferente. O pessoal está dizendo, mas sabe, é uma ótima ideia. Por que não pegamos o líder de Taiwan e o prendemos? Por que não simplesmente emulamos o que os Estados Unidos fizeram com a Venezuela e aplicamos isso à situação de Taiwan? Acho que é uma ideia realmente estúpida, em parte porque replicaria a falácia de que se você derrubar um líder, você destrói o regime. O que estamos vendo na Venezuela é uma demonstração perfeita de que isso é falso. O líder da Venezuela foi levado para Nova York, né, sequestrado, juntamente com a sua esposa, e a Venezuela tem uma constituição, né, e eles seguiram a constituição ao nomear um sucessor interino, né, então o regime não foi destruído, né, o regime ainda está em vigor.
E as mesmas pessoas a quem nós mais nos opomos e que nós sancionamos, o ministro da Defesa, o ministro do Interior na Venezuela, estão muito no comando dos seus aparatos e do governo. Então, eu penso que as pessoas na China, sabe, eu acho que não deveria ficar surpreso que existam pessoas na China tão tolas quanto alguns americanos são, a imaginar que mudar o líder resolve todo tipo de problema. Não resolve. A remoção de Saddam Hussein do Iraque não o transformou na perfeita democracia pró-israelense que imaginávamos que seria. Embaixador Freeman, uma ótima discussão. Muito obrigado pelo seu tempo. É um tópico muito desagradável e, no entanto... Muito obrigado pela sua análise. E, apesar de tudo isso, um feliz ano novo para você e esperamos vê-lo novamente na próxima semana. Feliz ano novo para você e para todos os seus telespectadores e, novamente, eu gosto muito da sua introdução. Eu acho que é muito, muito bom. É tudo trabalho do Chris.